Pessoal, olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert e a gente vai dar início agora a mais uma correção por videoaula, né? Aula e correção de atividade. Eu lembro, gente, que no primeiro semestre desse ano eu trabalhei com vocês essa atividade aqui, eu já até postei aí para vocês anteriormente essa correção, a videoaula que vocês visualizaram, né? Então a gente vai pular essa atividade aqui. Eu espero que vocês tenham lido essa parte aqui, que fala um pouco da história do parnasianismo, de como ele surgiu, qual foi a época, ele era uma reação a que tipo de, a qual outra escola da literatura, né? Aqui que ele corresponde dentro desse aspecto literário. Ele é essencialmente poético, como vocês viram, né? No vídeo que eu postei para vocês, e aqui também ele vai falar isso, né? Ele vai corresponder na poesia ao realismo, naturalismo na prosa, mas ele é essencialmente poético porque ele acha que a poesia é a nata da literatura, né? Eles pregavam a arte pela arte, a arte a favor da arte. Aqui tem as características parnasianas, tem também um pouquinho aqui dos principais autores, né? E das suas principais obras. É um resumo, é um livro bem resumido esse que eu tenho aqui, justamente para ser um aspecto de revisão, mas claro que vocês podem buscar outras fontes. E agora a gente vai passar aqui para essa seção atividades. E aí tem o seguinte, ele quer para nós identificarmos as características do parnasianismo nos poemas seguintes. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teós que a suspendia então, e, ora repleta, ora esvazada, a taça, amiga aos dedos seus, tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca do ouvido aproximando-a, as bordas finas hás de lhe ouvir, canora e doces. Ignota voz, qual, se da antiga lira fosse a encantada música das cordas. Qual, se essa voz de Anacreonte fosse. Ok, pessoal, vamos voltar. Eu coloquei para vocês aí uma performance, né? Sendo de meninas, né, que eu encontrei no YouTube. Eu acho que foi um trabalho feito por escola, mas eu achei muito criativo. Elas ali pareciam ninfas, né, ou então deuses. Elas se vestiram, né, com muita pompa, com muita requinte, justamente para passar tudo isso que a poesia quer passar, né, do Alberto de Oliveira, né. Ele vai remeter a esse aspecto, né, divino, a esse aspecto do Olimpo, né, com muita, não digo pureza, mas com muita pompa, né, com muita requinte, com muita luxúria nesse sentido, né, com muito luxo, na verdade. E aí eu achei interessante e preferi colocá-las no vídeo, né, para elas falarem, declamarem, juntamente com esse aspecto mais performático do que eu ler. Então ele quer para a gente fazer aqui identificar as características dos seguintes poemas. E aí aqui só para a gente contextualizar as palavras, né? Divas são divinas, copa é taça, teos é deus divindade, colmada é coberta, lavor, labor, trabalho, né? Canora, harmoniosa, e ignota, desconhecida. Temos um outro soneto, né? Eu vou ler para vocês aqui, intitulado Plena Nudez. Eu amo os gregos tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas. Não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfesadas. Quero em pleno esplendor, vício e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres da carne exuberante e pura,
todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela, de luxuriantes formas entrevê-la, da transparente túnica através. Quero vê-la sem pejo, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua da cabeça aos pés. Esse soneto aqui é do Raimundo Corrêa. E o primeiro soneto aqui, que as meninas declamaram, Vaso Grego, é do Alberto de Oliveira. Ele quer para nós identificarmos aí as características, né? Tanto em vaso grego quanto em plena nudez. Então vamos lá. Aqui em vaso grego a gente pode colocar como característica o descritivismo, né? Vocês podem ver aí que até mesmo lá na performance das meninas, elas estão bem produzidas, né? O cenário também está muito bem preparado, né? Produzido também justamente para mostrar essa questão descritivista, que é uma característica do parnasianismo. A gente tem o culto à forma. Aqui nesse PDF vocês vão ver, né, essas características aqui do parnasianismo, né? Esse culto à forma, ele vai dizer aqui que os parnasianos, eles buscavam, né, a expressão perfeita da técnica, da rima, dos modelos, da correção gramatical. Eles preferiam o soneto, então eles buscavam a forma perfeita de tudo. Então não seria, não ficaria de fora com certeza essa característica, né? Retorno ao modelo clássico greco-latino, né? As duas praticamente vão falar dessa visão, dessa predileção. Alusão à mitologia, vocês podem ver aí, né, que tanto mais, na verdade, o vaso grego vai trazer essa questão aqui do Olimpo, né, a questão dos deuses, né, enfim, divas, né, tudo isso aí vai fazer alusão à mitologia. Temos também o soneto. O soneto é uma poesia de forma fixa, formada aí por duas estrofes de 4 versos, que são essas duas primeiras, e 2 de 3, que no caso vai ser essa daqui, que está aqui embaixo, né? 2 quartetos e 2 tercetos. A gente vai ter também a questão do hipérbato, né? O hipérbato é uma figura de linguagem que vai consistir aí em fazer a inversão da ordem, né? Da ordem da ordem clássica de ser sujeito, verbo e complementos verbais. Vocês percebem aí que a maior parte dos versos vão iniciar com verbos, quando ele vai começar com um substantivo, né? Tipo assim, ó, aqui, o poeta de Teos era que a suspendia, né? Tipo aqui, ó, era o poeta de Teos que a suspendia. Aqui eu tenho hipérbato, né? Porque eu estou iniciando a frase aí, o verso, a oração. O verso aqui, porque aqui a gente está fazendo análise literária, né? Com o verbo, quando seria o primeiro essa parte aqui, essa construção, essa sentença, essa estrutura que é a nominal, depois o verbo e depois o complemento verbal. Então, se eu fosse colocar na ordem clássica, o poeta era o poeta de Teos, na verdade, isso aqui tudo, né? Que é o sujeito. Era que a suspendia. E aí vocês podem perceber que na maior parte dos versos está assim, com esse pérbato, né, ou inversão. Já em plena nudez a gente vai ter o soneto também, que é uma poesia de forma fixa, né? Aqui está mais fácil de visualizar, ó. A gente tem aqui 2 quartetos e 2 tercetos, está mais aqui em cima. Opa, só um instante. Mais aqui em cima. E a gente vai ter também aí a visão carnal da mulher. Vocês podem perceber, né, que o parnasiano ele é antirromântico, então, assim como os realistas, né? Então a mulher para ele não é uma mulher endeusada, ela é uma mulher carnalizada, né? Uma mulher que seduz e gosta de ser seduzida. Então ele vai dizer aí, né, que não quero a Vênus opulenta e bela.
Ele vai dizer, na última estrofe ele é um pouquinho mais audacioso, né? Ele fala, quero vê-la sem pejo, sem receio, os braços nus, o bolso nos seios, nus, toda nua da cabeça aos pés. Então aqui a gente tem a visão carnal da mulher, temos a busca da perfeição, e esse aqui tem uma rima rica, né? Vocês podem perceber aí que os versos têm esse ritmo, né, rímico aí. E temos também a inversão frasal, né? As frases também aqui estão invertidas, temos o hipérlato. Essas são as características. Vamos para a questão 2, didaticamente. Que obra marca o início do parnasianismo no Brasil? Indique também seu autor e o ano de publicação. Essa resposta está aqui, né? Vocês podem depois pesquisar, mas está bem aqui logo, ó, no Brasil, está bem aqui nesse parágrafo. Foi a obra Fanfarras, né, de Teófilo Dias, de 1882, que vai marcar aí o início dessa escola no nosso país. 3. Em que diferiam os parnasianos dos românticos um tratamento poético dado à mulher? Já falei, né? Eles tinham uma visão carnal, né, da mulher, eles a descreviam dessa forma, e não como uma virgem, né, como uma mulher frágil, como uma mulher sem vida do romantismo, né? Essa mulher aqui, a mesma visão que os realistas tinham, os parnasianos também vão ter em relação à mulher. Quem já vai trazer uma visão mais romântica, mais endeusada, mais misteriosa da mulher vai ser a próxima escola que a gente vai ver, que é o simbolismo. E a questão 4, para fecharmos essa atividade: que característica do parnasianismo evidencia-se nesses versos de Profissão de Fé? Aliás, do poema Profissão de Fé do Bilac. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Ó, aqui no caso eu tenho uma metalinguística, né? Então, pessoal, aqui nessa questão 4, né, ele quer pra gente dizer qual é a característica. Como eu estava falando para vocês, o vídeo deu uma travada aqui, eu estou repetindo essa questão 4. Então, quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Que característica parnasiana a gente vê evidente nesses versos? Vocês podem colocar aí como resposta a busca da perfeição formal. Essa aí seria a característica principal. E aqui também eu posso dizer para vocês que a gente tem uma metalinguagem, né? Porque aqui o Bilac, enquanto poeta, ele fez essa poesia, Profissão de Fé, falando de como a poesia precisa ser feita, de como ela tem que ser construída e produzida, né? Ele fala de uma parte da poesia que é a estrofe, né? Que ela tem que ser cristalina, translúcida, dobrada ao jeito do ourives. Ele compara o poeta ao cara que manipula o ouro, né? Que é o ourives. E tem que sair da oficina sem um defeito. Por isso que aí a gente tem a busca da perfeição formal, que é uma das principais características parnasianas, né? Eles buscavam a perfeição em tudo aquilo que eles faziam, como vocês podem ver lá em cima nas características. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa correção. Chegamos ao final da atividade. Eu espero que vocês tenham aprendido e aprendido. A gente vai passar agora para uma próxima escola literária, que é o simbolismo. O parnasianismo é basicamente isso. A gente pode fazer umas outras questões para vocês praticarem mais, na verdade, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido aí aprender, e agora é só vocês fixarem um pouco mais o conteúdo estudando. Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima.